Gostaria de começar uma nova série de sermões no tema mortificação, em Colossenses capítulo 3, versículos de 5 a 11. Teremos 3 sermões neste mesmo texto. Como é um texto com vários detalhes, eu gostaria de especificar cada um deles. Para isso, teremos 3 sermões na mesma passagem. E nós estaremos dividindo esta passagem em 3 partes. Todavia, é necessário esclarecer que esta é uma passagem única, ela está fechada em si mesma. Então, o nosso esforço aqui é tentar dividi-la para facilitar a exposição. Todavia, ela é uma passagem unida, não dá para tirar este texto, o texto que iremos analisar hoje, de todo o seu contexto imediato. O texto de Colossenses capítulo 3, versículos de 5 a 11, diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Jesus Cristo, em certa ocasião, disse a seus discípulos: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Ele também disse: se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti. A ideia de Jesus Cristo, quando explicou estas verdades, ele não queria falar da automutilação, mas era a mesma mensagem que Paulo estava trazendo aqui. Jesus disse por várias ocasiões esta mesma mensagem, e a mensagem é: mortifique seu corpo, ou ainda, faça o seu corpo morrer. De novo, isso não se trata de automutilação. A ideia aqui é que você corte fora o que te leva ao pecado. Paulo estava explicando aos colossenses nos textos anteriores como se travar uma luta contra o pecado. E para isso ele tinha já explicado como deveria fazer isso. E uma das ideias que ele traz é justamente de que você deve olhar para o alto. Uma vez que você ressuscitou com Cristo, uma vez que você morreu com Cristo e o seu velho eu está com Cristo, você deve buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Então ele está dando ideias para que você lute contra o pecado, e uma dessas formas é de fato olhar para a eternidade e não para as coisas daqui da terra. Para isso ele começa uma lista de 5 pecados bem difíceis, e dos quais eu gostaria de ler novamente com vocês. Ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olhando para este texto, eu quero que você veja que Paulo ordena você a mortificar a sua natureza terrena. O que é essa mortificação? O que é fazer morrer a vossa natureza terrena? Antes de dizer o que é mortificação, eu gostaria de dizer o que não é mortificação. Não é uma abstenção daquilo que é permitido. Muitas pessoas acreditam que se eu me abstiver daquilo que é lícito, daquilo que é permitido, daquilo que a Bíblia me autoriza a fazer, então isso vai me fazer lutar contra o pecado. Mas isso não é mortificação. Também não é um ritual místico ou uma simpatia. Bem, eu lembro-me de desde a infância ouvir simpatias para fazer com que pessoas abandonem pecados. Isso tanto no meio evangélico quanto fora dele.
Também a ideia de um ritual místico, onde talvez uma imposição de mãos ou alguma coisa imediata e no estalar de dedos a pessoa possa abandonar todos os seus pecados e se voltar para Deus. Ora, isso não existe. A Bíblia fala de arrependimento. Este sim é um grande milagre realizado por Deus, mas é um processo de santificação, de mortificação, de fazer morrer a natureza terrena. Também não se trata de tradições e costumes meramente humanos. Várias igrejas já se colocaram numa condição de pedir, de ordenar aos seus membros de que não vestissem algum tipo de roupa, que não fizessem algumas práticas, mesmo essas sendo permitidas por Deus, para que através dessas tradições, desses costumes meramente humanos, eles pudessem fazer com que eles lutassem contra o pecado. Eu quero dar um exemplo bem simples, o exemplo que eu aprendi muito, que era o da saia. Se a mulher não veste uma calça, se a mulher veste uma saia, por exemplo, se ela não se veste dessa forma, o homem não vai pecar olhando para ela. Mas observe bem isso. Geralmente o pecado está no olho de quem vê e não na roupa que se veste. É claro que há necessidade de a mulher vestir-se com modéstia, assim como os homens também. Mas observe, é o olho é que peca, é a pessoa que está olhando. E observe, não adianta, por exemplo, as mulheres da igreja mudarem a vestimenta, se fora da igreja as mulheres usam todo tipo de roupa, o homem vai continuar pecando. Ou seja, não adianta mudar uma peça de roupa para que o homem consiga lutar contra os seus pecados, também vice-versa. Não adianta tentar fazer com que o homem use determinadas roupas ou que fazer algumas práticas desse tipo para que a mulher lute contra os seus pecados. Na verdade, o que nós temos que fazer é ouvir o que Paulo disse no texto anterior, no final do capítulo 2. Ele disse que algumas pessoas estavam pregando: não toque nesta coisa, não prove aquela, não pegue naquela, como que querendo lutar contra o pecado, usando práticas que a Bíblia não ordena, ordenando aquilo que a Bíblia não ordena, proibindo o que a Bíblia não proíbe. O próprio Paulo diz que essas regras têm aparência de sabedoria, são severas com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Não é de fora, é de dentro, e quem tem poder para fazer isso é apenas Deus. Por isso, mortificação significa crer que você nasceu de novo, de que você é uma pessoa diferente, que você morreu com Cristo na cruz e ressuscitou para uma nova vida. Eu quero usar um exemplo. Não quero fazer disso aqui uma oração, uma prece para que você repita. Eu só quero dar um exemplo de um puritano chamado John Owen, que expressou o sentimento de um cristão que peca, que voltou ao pecado e que deseja mortificar a sua carne. Nas palavras dele, de forma adaptada, ele diz: o que fiz? Eu desprezei e pisei no amor, na misericórdia e no sangue de Jesus. É assim que eu agradeço a Deus Pai pelo seu amor, é assim que eu retribuo ao Deus Filho pelo seu sangue, é este o modo de louvar ao Deus Espírito pela sua graça. Eu corrompi o coração que Cristo lavou na sua morte e que o Santo Espírito escolheu habitar. Eu negligenciei tão grande salvação. Eu recebi Deus como Pai e logo em seguida o provoquei como um filho ingrato. Eu recebi o perfeito e sangrento sacrifício de Jesus na cruz para zombar com os meus erros. Eu fui lavado pelo Espírito Santo para poder me sujar mais ainda. Eu creio que sou nova criação, mas continuo agindo como ímpio. Eu creio que Deus é santo juiz, mas vivo como se Ele não visse os meus pecados. Esta é a luta da mortificação, de fazer morrer a sua natureza terrena. Por isso, um dos pecados mencionados é a prostituição. E o que é a prostituição? É qualquer prática sexual fora do casamento. A fornicação, por exemplo, que é a intimidade antes do casamento. Por exemplo, o adultério, a traição do cônjuge por qualquer um dos cônjuges, ou o recasamento ilícito. Eu quero esclarecer para você. Sem o divórcio permitido, como por exemplo o abandono, ou o divórcio permitido pela Bíblia, trata-se do abandono ou um adultério contumaz, ou seja, que a pessoa não deixa a traição, ele sempre vai trair. Esse é um divórcio permitido.
Mas fora essas duas exigências, permissões da Bíblia, são recasamentos ilícitos, são divórcios ilícitos, e por isso não devem ser praticados. Desta forma, eu quero te dizer, lute com todas as forças contra as intimidades fora do casamento. Paulo usa outra palavra, impureza. Esta é a palavra, eu diria, a mais difícil desta passagem, porque tem uma gama imensa de significados. Todavia, o motivo dessa palavra estar aqui, nós cremos que ela implica em contaminação, ou seja, algo que contamina aquilo que é puro. Nós estamos falando do casamento, e para falar a respeito disso, ele menciona como se a ideia é como se fosse cúmplice do pecado do outro. Um dos cônjuges traz a contaminação e contamina o outro, ou seja, o outro acaba se tornando cúmplice do pecado deste. Geralmente são pecados comuns, onde as pessoas trazem isso de fora, trazem novidades ilícitas para o casamento, trazem novidades pecaminosas para o casamento, e geralmente o casal pode pensar assim: já erramos, agora não tem mais jeito. São coisas que as pessoas falam: não se preocupe com isso não, isso é normal, todo mundo faz. Mas não é assim. Lute com todas as forças contra estes pecados escravizadores que levam você a praticar cada vez mais. Ainda, paixão lasciva. A paixão lasciva, você já deve ter ou passado por isso, ou conhecido alguém que esteve apaixonado ou cego de paixão. E é alguém que é capaz de qualquer coisa pelo outro, e por isso ele não vê aquilo que é certo, ele age apesar do que é certo e do que é errado, ele quer conquistar o outro de qualquer forma. Por isso ele é um inconsequente, um descontrolado, um desesperado, porque ele não controla os seus sentimentos. Ao invés disso, ele é totalmente guiado por sentimentos. Isso não é algo bom, é necessário que você haja racionalmente também. Observe, lute com todas as forças contra as suas paixões carnais. Outro pecado mencionado é o desejo maligno. O que é isso? É a cobiça daquilo que pertence ao outro. Eu quero que você perceba que Paulo ele está ampliando o seu argumento. Ele falou a respeito da prostituição restrita a um casal ou uma pessoa que comete um adultério, que falha. Depois ele fala da impureza que abrange o casal. Depois ele menciona a respeito do desejo, da paixão lasciva, que qualquer pessoa, mesmo não casado, pode praticar. E agora ele fala do desejo maligno, que não se restringe apenas à ideia sexual, mas fala de muitos outros desejos, como cobiçar o que o outro tem. E não importa os meios para se conseguir o que tanto deseja. Enquanto a paixão lasciva fala de uma pessoa, o desejo maligno fala também de coisas, de desejar a qualquer outra coisa. Isso implica em uma grande ingratidão pelo que você tem. Ou seja, é uma ambição exagerada e insaciável. E eu quero dizer a você, lute com todas as forças contra os seus desejos errados. E por último ele menciona a avareza, que é idolatria. É aquela pessoa que só pensa em dinheiro, só pensa em ganhar, nunca perde, não aceita perder. Para essas pessoas o seu tesouro está nesta terra. Ele quer agradar um Deus visível, um Deus que se vê, que são as coisas, que são os objetos, que é dinheiro. É um Deus momentâneo, que só existe nesta realidade, que não dura eternamente. É um Deus explorador, não é um Deus que dá, é um Deus que cobra. E por isso eu quero dizer a você, lute com todas as forças contra os deuses do coração. Eu quero dizer, deuses não são apenas ídolos feitos de madeira ou barro. Deuses não são apenas aqueles que possuem um nome diferente do nosso Deus. Deuses são aqueles que também são erguidos dentro do seu coração e contra os quais você deve lutar. Por isso, além de mortificar sua natureza terrena, viva como filho da obediência. Para isso eu preciso falar do filho da desobediência. O texto fala a respeito por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quando nós falamos ira de Deus, não se trata de um sentimento. Embora várias vezes na Bíblia use a ideia de ira de Deus, Deus não se ira no quesito de uma paixão.
no quesito de Deus ser movido por um sentimento. Na verdade, essa ira de Deus é a visão humana da ação de Deus. Não é pecado falar que Deus está irado. Eu só estou esclarecendo para você que o que nós vemos como ira de Deus é apenas a sua ação justa de punir aquele que é mau. Por isso, não se trata necessariamente de um sentimento, mas é a justa medida, é o salário do pecado. Os filhos da desobediência descrito aqui não é filho de Deus, ou seja, é aquele que receberá a justiça. Não há escapatória. Sobre eles certamente vem o castigo de Deus. Sobre eles certamente vem as consequências nesta vida. Sobre eles certamente vem as consequências da vida futura. Ou seja, haverá o inferno, a condenação eterna. Todos os pecados serão castigados. Todos os pecados serão castigados. Isso é importante você compreender, porque se este pecado não foi castigado nesta vida, ele será na eternidade. E se você não conhece o perdão de pecados, o seu pecado será castigado. O juízo final acontecerá e todos os que praticaram qualquer um dos pecados citados no versículo 5 serão castigados. Às vezes você pode dizer assim: não, eu nunca me prostituí. Mas se você teve algum desejo maligno e foi ingrato com o que Deus te deu, então você cometeu um desses pecados e certamente o seu pecado será castigado. E observe, ninguém escapa, porque todos pecaram, e certamente você pecou, conforme essa lista descreve, de forma que o seu destino parece já estar traçado. Se você é um filho da desobediência, então você está perdido. Mas há uma esperança. Há uma esperança para os filhos da obediência. São aqueles que parece que não há escapatória. Mas eu quero te dizer que a esperança é a principal motivação para mortificar a sua natureza terrena. Eu disse que todos os pecados serão castigados. Eu quero que você entenda que alguns já foram castigados. E se você é um filho da obediência, é porque você creu que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu numa cruz para perdoar os seus pecados. E o seu pecado foi castigado em Jesus Cristo. Só é filho da obediência quem matou o seu corpo na cruz de Cristo. Só é filho da obediência quem ressuscitou para uma nova vida com Cristo. O filho da obediência se despiu do velho homem com os seus feitos e agora se vestiu do novo homem que transforma a sua mente todos os dias de acordo com a palavra de Deus. Se você é filho da desobediência, você está condenado enquanto não crê que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Se você é filho da obediência, você está livre para fazer morrer a sua natureza terrena e olhar para o alto. Eu quero que você observe essa expressão: você está livre. Se você é filho da obediência, você está livre. Quando nós olhamos para esta lista de pecados, ela parece uma lista cheia de negativos, de restrição. É como se fosse algo que tirasse a sua liberdade. Mas eu preciso mostrar isso com outro olhar para você. Observe os mandamentos. Nos mandamentos nós temos 10 mandamentos. Dos 10, 8 começam com a negativa: não. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura para adorar, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. E então vem o primeiro mandamento sem negativa, que diz: guarde o dia do Senhor, seguido de outro também sem negativa: honra o teu pai e a tua mãe. E então novamente uma sequência de mais 5 mandamentos negativos. Ele diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Por que tantos nãos? Já parou para pensar nisso? Parece que Deus está nos limitando, está nos freando, está tirando a nossa liberdade. Mas na verdade é o contrário. Eu quero mostrar que, na verdade, Deus dá muito maior liberdade e pequena restrição. Observe, por exemplo, a ordem de Deus no Éden, no jardim do Éden, quando falou com Adão, ele diz:
De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Observe as expressões que Deus usa. Ele diz: toda árvore do jardim. Só no Brasil já foram catalogadas 500 frutos. Só no Brasil. Imagine no mundo todo. Imagine quantas árvores tinha no jardim do Éden. E toda árvore ele poderia comer livremente, com grande liberdade. Era apenas uma que ele não podia comer. A restrição é muito menor do que a liberdade que tinha dada. Ao contrário do que o pecado faz, que te escraviza exatamente naquilo que é limitado, que te faz olhar apenas para a restrição e não percebe a liberdade que te foi dada. Por isso, saiba que existe muito mais liberdade do que restrições. Embora essa pareça uma lista negativa, ela possui muita liberdade para você. Por exemplo, uma monogamia saudável. Você pode e deve usufruir do seu cônjuge. Existem muitas delícias e prazeres que vocês podem experimentar com um casal. E se outra coisa que não seja a realidade do seu cônjuge que está te dando prazer, você precisa de ajuda. Observe, o pecado quer te escravizar com algo que é completamente contrário àquilo que de fato traz alegria e felicidade para você. Pense, por exemplo, ao invés da paixão lasciva, nós temos aqui o amor com compromisso. Renove o seu amor continuamente. Mude os seus sentimentos. Eu quero dizer algo que você parece não acreditar. Talvez você esteja passando por um momento difícil no seu casamento e não imagine como isso poderia acontecer. Mas eu quero te dizer, são os seus sentimentos que precisam mudar. São os seus sentimentos que precisam de mudança. E você pode mudá-los para desfrutar de um casamento que dure para sempre. É uma grande liberdade que Deus te dá, é um grande privilégio. Por isso, aprenda a amar um dos maiores presentes que Deus te deu, o seu cônjuge. Ao invés do desejo maligno, você tem aqui um contentamento divino. Tenha prazer em Deus. Falar sobre isso é algo delicado, porque passamos recentemente por um momento e ainda encontramos várias dessas influências ainda no evangelicalismo brasileiro, onde as pessoas querem ter uma intimidade com Deus e querem erguer as mãos e ficar horas e horas falando com Deus como se isso fosse ter prazer em Deus. Eu não quero desprezar isso, todavia é muito maior do que isso. Isso é uma fagulha e as pessoas têm se prendido a algo tão pequeno quando tem muito mais para se desfrutar de Deus. Os seus anseios e desejos existem porque você não conhece o seu Deus. Conhecer o seu Deus pode tirar a sua ansiedade, pode tirar os seus desejos malignos. Conhecer o seu Deus e saber que não existe liberdade maior do que ter Deus, porque Ele é infinito, completo, perfeito, e Ele te cerca daquilo que é perfeito, Ele te cerca daquilo de grandes prazeres para você poder desfrutar. Entenda, Deus não está te restringindo, Ele está te libertando. Nós vivemos em Cristo uma nova liberdade. As restrições são feitas pelo pecado, é o pecado que te faz olhar para, é a sua carne que você deve mortificar, que te faz olhar para o pecado e desejar apenas Ele, quando há tanto para se desfrutar nesta vida, há tanto de Deus para que nós possamos desfrutar. Ele preenche tudo, Ele te satisfaz com tudo, Ele ainda promete a paz e a alegria em todas as circunstâncias. Eu estou dizendo disso, é de viver o dia a dia, é de ir trabalhar, estudar, de conviver com sua família e fazer isso desfrutando das delícias de Deus, fazendo isso com prazer e alegria, fazendo isso com paz. Ele tem isso para te oferecer. Ao invés da avareza, que é a idolatria, eu digo a você, contribua, porque é melhor dar que receber. A ideia é que você, quando contribui, percebe quão rico você é. Você percebe quantas coisas você possui, você valoriza o que tem. Você observa o quão Deus já te deu.
você se torna grato. Para ajudar o outro, você é usado por Deus. E este é um privilégio sem comparação. Esta é uma honra que te ajuda a lidar com a autoestima, valorizando a si mesmo, que te ajuda a valorizar o outro, porque é ele que carece e adora a Deus acima de todas as coisas. Eu quero dizer a você, a Bíblia possui muitas listas de pecados, e são listas feias, são listas escravizadoras, mas a maldade do interior do homem faz com que ele deseje muito mais essa escravidão do que a liberdade. Você olha para essa lista e olha, tem um texto logo em seguida. Ele diz ainda: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar e mentira. São vários pecados escravizadores. E as pessoas desejam intensamente praticar estes pecados como se fossem as melhores coisas da vida. Quem pratica esses pecados e não deseja mudança, e não muda, e não luta, e não se arrepende, e continua no erro, precisa de ajuda. Jesus pode te ajudar. Ele morreu numa cruz não somente para te perdoar estes pecados, mas também para transformar a sua vida. Quem já é cristão, quem já está batizado, quem já faz parte do corpo de Cristo e ainda pratica esses pecados e não deseja mudança, e não muda, e não luta contra, e não se arrepende, e continua no erro, precisa procurar ajuda. Jesus Cristo morreu para te transformar, por isso não aceite menos do que isso. Não aceite uma vida medíocre, não se acomode, busque a liberdade em Cristo, confesse o seu pecado e peça ajuda a alguém de confiança. Na nossa lista, nós estamos falando de vários pecados, principalmente no contexto sexual, e são pecados escandalosos. A nossa confissão nosso catecismo maior de Westminster ainda descreve outros pecados como incesto, homossexualidade, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todos os olhares lascivos, comportamento imprudente, vestuário moderado, pornografia e masturbação. São vários pecados escandalosos e que, lamentavelmente, as pessoas diminuem estes mandamentos para que não se tornem tão escandalosos. Por isso, não deixe que a mídia torne normal o que é anormal. Não deixe que o pecado de muitos te seduza, porque aquilo que é errado continua sendo errado, mesmo que todos estejam praticando. Tome cuidado com o que você faz, tome cuidado com o que você assiste, tome cuidado com o que você ouve, tome cuidado com o que você vê. Ainda é importante destacar que estes não são os piores pecados. Cuidado com pecados que apenas Deus pode ver. Lute contra todo tipo de pecados. Aqui há apenas uma porção deles. Por causa da maldade humana, o pecado contaminou toda a criação. Tudo pode ser usado para o mal, para ser contra Deus. E você deve lutar contra isso. Se você não pratica alguns desses pecados descritos aqui nos versículos 5, eu quero dizer a você, aconselhe quem os pratica. Repreenda, exorte, encoraje-os a lutar contra o seu pecado. Ajude e aconselhe outras pessoas a lutarem contra esses pecados. Não deixe os problemas desta vida justificarem a sua vida de pecados. É possível que você, ao alegar que pratica qualquer um destes pecados, vai dizer: é porque você não conhece a minha vida. E eu quero dizer, as circunstâncias da sua vida não justificam a sua vida de pecados. Ouça isso de novo. As circunstâncias da sua vida não justificam a sua vida de pecados. Seus pecados são escolhas suas. É no meio do sofrimento que você deve buscar mais santidade. É no meio do sofrimento que você mais deve se apegar a Deus. As circunstâncias adversas é para que você se aproxime de Deus e não se afaste cada vez mais dele. Uma palavra rápida e necessária
Falando de pecados sexuais, eu quero dizer que se você foi vítima de algum pecado sexual, saiba que Deus trará ira e justiça sobre o agressor. Certamente. Deus pune aqueles que ofendem, que a atacam. E é terrível essa situação, é terrível esta realidade, este mundo onde vivemos. Mas eu quero te dizer que Deus trará justiça. Você pode esperar nele. Deve fazer denúncia. Escute bem isso. Se você sabe de alguém que sofreu isso, ou se você sofreu qualquer um destes abusos, denuncie. Denuncie. Abra a boca. Rompa com a vergonha. Abra a boca. Não se cale. Não importa quem seja. Denuncie. Você, como um cristão, não deve se calar. E se você praticou algum pecado sexual, saiba que há tempo para arrependimento. Não se trata de um pecado sem perdão. Ainda que você tenha feito algo terrível para com o outro, ainda que você esteja escravizado em alguma prática, eu quero te dizer, o sacrifício de Jesus é maior. O sacrifício de Jesus é maior que o seu pecado. Há tempo de arrependimento. É tempo para que você abandone o seu pecado e se volte para Deus, que você confesse o seu pecado e enfrente as consequências junto com Ele. Deus transforma o agredido e o agressor. Deus restaura o oprimido e o opressor. Por isso eu quero te dizer, venha ser um filho da obediência, venha experimentar o poder do amor de Deus.